Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense. Galera, e a situação do Nino? Complicou pro Fluminense? Agora é lidar com um gigante, com um clube que tem mais condição que a gente? Vamos trocar aquela ideia, né? Vamos trocar. Tentei o dia inteiro alguma coisa pra gente ter uma noção, mas eu acho que dá pra trazer aqui o que pode acontecer em relação a Nino no Fluminense. Será que complicou? Dificultou? Ninguém esperava por isso, pelo amor de Deus. Mas ó, rapidinho, rápido de rasteiro. Não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, tá, gente? Clica nesse gostei, ajude a gente aí, se inscreve no canal, ative o sininho tricolor e bora. O que está acontecendo em relação a Nino, tá? Em relação a Nino, já te conto, porque tem uma notícia legal antes também pra gente trazer, e depois eu foco só no Nino, senão eu vou me perder. Fluminense hoje contratou uma promessa de 17 anos, hein? Que chegou a ser alvo do Vila Real da Espanha. O José Emanuel, tá bom? Chegou no Fluminense, tá? Na época ele foi ali convidado para fazer 15 dias de testes no clube espanhol e agora defenderá o Sub-20 tricolor, tá? Ele assinou um contrato até dezembro do ano que vem. Então parece que é mais aqueles contratos ali para ele ser testado aqui no Fluminense, tá? Então um ano aí para ele chegar. Então boa sorte aí pro nosso querido José Emanuel, que tá chegando aí, né? Tudo de bom, né? Para ele, que ele consiga desenvolver bastante. Aqui está o jogador, né? Ouvi dizer que é um jogador talentoso, né? Foi o que eu vi. Eu não acompanhei, não conheço o jogador, mas eu ouvi de algumas pessoas que seria um jogador bem habilidoso. Então o Fluminense contratando aí essa joia, né? Fluminense dando aquela captada, né? Informação aqui do GE, né? Dando aquela captada que eu falo que é um dos fortes de Xerém, né? O Fluminense capta muito bem jogadores da base, tá? Agora vamos lá. Vamos falar de Marcelino. Vamos falar do Nino. E aqui você não vai perder nada. Show? Bom, a informação hoje saiu do nosso querido Abraão, né? O nosso querido Guilherme Abraão, ele falou o seguinte: Fluminense ganha concorrência do Palmeiras pelo zagueiro Nino. Segundo o Guilherme, o clube paulista observa o jogador e tem um nome entre as prioridades, tá? Pro ano que vem. Em uma eventual retorno ao Brasil, o zagueiro tem um acordo de ouvir a proposta tricolor, né? Então tem o Nino aqui sorrindo e tal. Vamos lá, gente. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Primeiro de tudo, não existe nenhuma garantia no sentido de não, mas o Nino quando saiu ele prometeu voltar ao Fluminense, tá? Mas essa volta pode ser no futuro. Não existe uma garantia que o Nino só negociará com o Fluminense. Por que eu falo isso? Porque o Nino pertence ao Zenit. Então o Zenit faz com o Nino o que ele quiser, tá? Vamos lá. Diferente do que fez o Fluminense com alguns jogadores. O caso do Nino foi um também. Não, o sonho do cara, sair e tudo mais, foi um preço ali baratinho. Hoje o Nino vale muito mais do que saiu daqui e olha que ele foi campeão da Libertadores aqui. Então, né, foi um valor bem baixo. O Fluminense vendeu o Nino, né? Não, porque tem que pensar o lado do jogador também, tudo bem. Só que agora essa volta é sempre, não tem isso. Não tem o Zenit pensando no Nino, ou o Zenit pensando no Nino e no Fluminense. E eu vou te falar, não é nem questão do Nino aqui. Eu vi muita gente falando assim, não, mas o Nino, ele dá prioridade ao Fluminense. Exatamente, eu acredito nisso também. Cara, o Nino é uma pessoa maravilhosa. O Nino é um homem bom. Só que ele não tem o controle da onde vai jogar no ano que vem.
Por quê? Agora vem a questão que eu quero falar com vocês. Nino hoje, o Zenit quer cerca ali de 10 milhões de euros. Eu vou chutar sempre o número maior. Eu acredito que é aí. 10 milhões de euros para liberar o Nino. Isso aí dá cerca de mais 55 milhões de reais, né? Então, beleza. Tranquilo. A gente então tem já um valor que está estipulado. A gente até trouxe, foi a primeira informação, nós fomos o primeiro canal a trazer isso, né? Que a diretoria já calculava que para trazer o Nino seria 10 não, gente, é euro, né? Então seria 61 milhões, ainda bem que eu vi aqui. 50 milhões seria se fosse dólar, né? Mas é euro, vale mais. Então, a gente teria ali 61 milhões, né? Fluminense, né? Que é o que o Zenit quer receber. Tudo bem? Tudo bem. Vem com esse meu raciocínio. Aqui complica tudo. Por quê? O Zenit não vai querer sair perdendo nunca. Nunca. Primeiro, ele não queria liberar o Nino. Primeiro, ele queria que o Nino permanecesse no Zenit. Por quê? Nino é titular, marcou gol recente, é um zagueiro que tá jogando uma barbaridade, joga muito bem lá, alto nível, o Nino tá jogando muito bem lá. Muito. O Nino tá arrebentando. Tá? Então eles não queriam se livrar de um jogador que tava dando certo. Porém, o Nino, por problema pessoal, familiar, né, quer sair. E o Zenit, então tá, eu quero receber então 10 milhões de euros. Só que aí vem essa questão. Quando se tem mais de um time interessado num grande jogador, a tendência é que no mercado nacional ou no mercado mundial de futebol aconteça o famoso leilão. E é aqui que complica a nossa vida. Por quê? Porque o Fluminense, para o Fluminense chegar nesse valor aqui, que eu acho que o Fluminense já até tem parte desse valor, né, que foi uma informação que a gente trouxe lá em agosto, que o Fluminense teria feito uma reserva, ó. Com isso, o Fluminense fez uma reserva para ter o Nino em 2026. Então, assim, sobre o dinheiro que o Zenit quer, o Fluminense consegue chegar. O problema é que não sei se o Fluminense vai conseguir brigar com o Palmeiras da vida em relação ao valor. Trocando em miúdos. Agora tu vai entender porque não tem nada a ver com o Nino e tem a ver com o Zenit. Vamos supor, o Zenit não querendo negociar o Nino, chega o Palmeiras e fala, ó, quanto que vocês querem no Nino? O Zenit fala, nós queremos 10 milhões de euros. O Palmeiras falou, então faz o seguinte, te dou 12 milhões de euros e a gente não conversa mais, fecha a conta e passa a regra. Só que, por outro lado, o Fluminense está oferecendo 10 milhões de euros. O Zenit não vai pensar, mas o Nino tem uma história no Fluminense, o Nino tem uma promessa que vai voltar. Não, eu vou vender um valor menor para o Fluminense do que o valor maior para o Palmeiras. Isso não existe. O que o Zenit vai fazer? Que eu acho que todo clube faria do mesmo jeito, né? E aqui eu não estou culpando o Zenit, qualquer um fazer isso. Meu amigo, quem pagar mais pode levar o Nino. Eu não queria vender, então que eu venda por mais alto preço que eu conseguir no mercado. Aí vai ficar Palmeiras oferecendo 12, Fluminense tentando chegar nos 12. Quem lembra da história do Luiz Henrique? Fluminense tentou com o Real Betis tanto, aí veio o Botafogo e deu um all-in. Bum. Quando mais de 100 milhões, um troço absurdo que foi na época. Foi a maior contratação da história do futebol brasileiro, pô. Então, assim, eu acho que o problema do Nino vai ser aqui. Questão de valor. Se o Fluminense vai conseguir chegar num valor e competir com o Palmeiras. E não só Palmeiras, gente. A gente tá falando do Nino, jogador de seleção brasileira, jogador de seleção olímpica, campeão de Libertadores, campeão olímpico. Um cara ainda jovem, jogando pra caramba ainda. Pô, não é novidade, sendo bem honesto, né? O Guilherme, que trouxe a informação, é um cara que, pô, eu gosto, tenho uma ótima relação com ele. Mas, pô, eu não tô vendo o pessoal, o Palmeiras é surpresa não, gente. O Nino é um grande jogador. Todo mundo no Brasil vai querer o Nino. E o próprio Fluminense trouxe que tá negociando com o Nino. Então, assim, não tem essa parada de o Fluminense não vai conseguir o Nino porque as redes sociais, os influenciadores, os jornalistas revelaram que o Fluminense queria o Nino, por isso que o Palmeiras está vindo. Não, o próprio Fluminense estava falando, tanto com o Matheus Montenegro antes de ganhar as eleições, como o Mário Bittencourt, sobre a contratação do Nino. Então, assim, o que eu quero dizer é, o Fluminense está gritando aos 5 ventos que quer o Nino.
não vai ser só o Fluminense. Aí que entra a grande questão. Será que o Fluminense vai ter mais dinheiro que o Palmeiras para investir, para dar na mão do Zenit, para conseguir o jogador? Sem falar na questão de salário, que aí eu já acho que tem a ver com o Nino. Vamos supor que o Fluminense chegou a... Eu tô só supondo, tá, gente? A 12 milhões de euros e o Zenit... e o Palmeiras 12 milhões de euros. Aí tem os dois 12 milhões de euros. O Zenit vira pro Nino e fala, os dois mandaram a mesma proposta. Então é contigo, Nino. Pra onde tu quer ir? Nessa questão, ainda também tem um grave problema aqui. Porque no lado do Palmeiras, eles podem oferecer um salário pro Nino que talvez a gente não consiga, tá? Um salário aí na casa... Se o Palmeiras oferecer 2 milhões de reais por mês pro Nino, é um valor altíssimo. Será que o Fluminense teria a condição? Será que o Nino não vai... Pô, o Palmeiras eu vou receber mais. No Fluminense eu vou receber bem menos. Então assim, galera... Eu acho que essa história do Nino não é fácil como a galera tá pautando. Não é, mas clubes europeus. Não se preocupa com clube europeu, meu amigo. A gente trouxe aqui. O grande problema pra gente ter o Nino vai ser vencer os Flamengos que podem surgir, ou os próprios Palmeiras. Porque esses dois times são times que investem muito. A gente teve o Palmeiras investindo 700 milhões, gente, na temporada, nesta temporada. Então, assim, os caras investem muito alto. E é aquilo que eu falo pra vocês. Vamos ver se o Fluminense vai ter condição de pagar também. Entendeu? Porque não tem nada a ver com... o Nino prioriza o Fluminense. Mas se o Palmeiras oferecer mais dinheiro, essa prioridade não vale de nada. É a mesma coisa do Arias. O Arias quer voltar, mas a gente tem o Flamengo oferecendo 2 vezes mais do que o Fluminense pro time do Wolverhampton. Eles vão vender pro Flamengo. Não, mas e a prioridade do Fluminense? A prioridade do Fluminense é se o Fluminense igualar os valores. Vai ter pra igualar? Por isso que eu digo, é muito sério o que tá acontecendo aqui. E não é fácil essa volta do Nino. Não é, nunca foi. Nunca foi. Agora, o que a gente tem que torcer, de verdade, para que Palmeiras e Flamengo, de fato, cara, não quero o Nino não. Palmeiras, vou aqui no Vitão, que parece que é o zagueiro lá do Inter, que eles querem também. Aí o Flamengo fala, não quero o Nino não, quero um outro jogador aqui, outro zagueiro, tô bem de zagueiro, não sei. Aí o caminho fica melhor pro Fluminense. Agora, quando o Fluminense tem que lutar contra esses times com mais dinheiro, ou até um Cruzeiro da vida, o Fluminense vai ter dificuldade, porque nós não temos o mesmo dinheiro que esses caras têm e a mesma condição de investir. Isso é fato. E aqui eu não tô falando isso para passar a SAF, apesar de achar que a SAF vai passar independente do que a gente acha, porque, bom, tanto faz, né? Mas assim, o Fluminense hoje, financeiramente, não consegue bater de frente com os caras. Isso, gente, eu tô falando aqui com a maior tristeza do planeta Terra. Com ódio. Tô falando com ódio. Porque no dia que eu, Thiago, que viu o Fluminense da Unimed, do nosso querido Celso, eu não tinha essa preocupação de dinheiro não, meu irmão. O Fluminense era o clube mais rico do país. O Fluminense paga. Não tem problema, por causa do Unimed. Agora eu tenho que virar aqui e falar, gente, talvez a gente não tenha dinheiro para competir com o Palmeiras se o Palmeiras realmente quiser investir no Nino. Então vamos ficar atentos em relação a isso aí. Thiago, mas tem outro jeito. Não é só o Fluminense negociando valor. O Fluminense pode oferecer jogadores jovens para trazer o Nino. Aí já é uma outra discussão que a gente vai ter outro dia, porque realmente isso pode acontecer. Envolver meninos, envolver talentos, para poder o Zenit, não, o Fluminense não vai me dar 12 milhões, né? Mas vai me dar um jogador tal, prioridade em jogador tal. Aí é outra conversa, né? Que realmente tudo é desenrolado. Mas eu fico perguntando, vamos até quando? Vamos até onde, né? Para trazer o Nino. Até onde compensa? Essa é a pergunta. E eu sou a favor pra caramba do Nino, tá? Só que eu tô perguntando, até onde podemos ir? Então é isso, gente. A informação é essa. Pelo que parece, realmente aí o Palmeiras vai querer o Nino. A gente ainda falta uma confirmação em relação a isso aí.
Vamos tentar trazer para os próximos dias, tá? Mas dizendo de verdade, eu quero que o Fluminense consiga o Nino de volta, porque será será de verdade um reforço altíssimo pro Fluminense trazer o Nino, tá? Então é isso, gente. Beijo no seu coração. Vamos lá, diretor? Rapaz. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que não necessariamente tem a ver com a vontade do Nino. Porque aí, nesse caso, quem vai escolher é o Zenit, quem dá mais. É o famoso quem dá mais, tá? Mas o Zenit do Fluminense e lutar com os caras lá. Mas é isso. Beijo, gente. Valeu, saudações colores. E você que chega até aqui no fim do vídeo, isso é muito importante pro canal do Flu. Chama! Do nada. Chama, não sei por que eu falei isso. Chama o quê? Do nada. Beijo.